Shalom, bom dia a todos os irmãos. Antes de dar início a este vídeo, eu queria dar um pequeno esclarecimento aos irmãos. Eu removi todos os vídeos que tinha feito anteriormente no canal. Vou recomeçar de zero porque os vídeos anteriores tinham direitos auditoriais sobre os áudios de fundo que eu tinha colocado no vídeo. E então eu decidi removê-los e iniciar do zero com novos vídeos para o canal. Bem, irmãos, sendo assim, o vídeo que eu vou fazer hoje é sobre as solenidades do Eterno, ou seja, as festas do Eterno. A primeira coisa que devemos ter em conta, irmãos, em relação às solenidades, e quando as estudamos, quando estudamos as festas que estão na Bíblia, não é? É que estas festas não são as festas judaicas e tampouco são apenas festas bíblicas, já que a maioria delas são as festas do Eterno. Não são apenas festas de um povo ou de um tempo determinado, mas sim as celebrações perpétuas do Eterno. De acordo com Levítico 23, as festas do Eterno são divididas em 7 festas anuais e uma festa semanal. O Shabat, ou Sábado, como os irmãos conhecem, é uma solenidade semanal. É dado ao homem como um memorial da criação, já que Elohim criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, por isso o Shabat foi dado ao homem como um dia perpétuo de descanso e de adoração ao Criador. É também uma sombra de um acontecimento futuro, o governo milenar de Yeshua, que os irmãos conhecem por Jesus, após 6 milénios de desgoverno humano. As solenidades anuais também são dadas como um memorial de 3 grandes eventos na história do povo do Eterno, ou seja, a saída do Egito, a entrega da lei, em hebraico Torá, que significa instrução, e a sobrevivência milagrosa no deserto quando o povo habitou em tendas durante décadas. O Eterno, nosso Deus, entregou a Israel 3 grandes celebrações para recordar e para transmitir às gerações posteriores, que são a festa de Pessah, a Páscoa, a festa das semanas, que em hebraico é Shavuot, e em grego Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, que em hebraico é Sukkot, que significa cabanas. A primeira está relacionada intimamente com a saída do Egito e o sangue derramado do Cordeiro Pascal. Aponta para o sacrifício do Cordeiro do Eterno, Yeshua, quando derramou o seu sangue como expiação perpétua das nossas transgressões. A segunda está ligada à chegada ao Sinai e à entrega da lei, da Torá, como contrato de matrimónio, que matrimónio em hebraico é ketubá, entre o Eterno e o seu povo. Aponta para o derramamento do Espírito Santo, relatado no livro de Atos, em que a lei desta vez não é gravada em pedra, mas sim nos corações de todo aquele que aceita o testemunho de Yeshua. A terceira está vinculada com a sobrevivência do povo de forma sobrenatural enquanto habitavam em tendas temporariamente no deserto. Aponta também para a nossa permanência na terra enquanto mortais. Estamos em corpos temporários, numa terra que é temporariamente corrupta e cheia de pecados, aguardando pela segunda vinda da salvação de Yah, que é Yeshua, o representante de Elohim. As restantes solenidades foram dadas também como sombras de coisas futuras, que parcialmente foram cumpridas após o ministério de Yeshua. E as restantes terão o seu cumprimento profético na segunda vinda do Mashiach, do Messias. As 3 festas dadas como memorial, que são Pessah, Pentecostes e Tabernáculos, esta última, Tabernáculos, que é uma festa de 7 dias, essas 3 festas foram acrescentadas as seguintes: as festas dos pães asmos, sem fermento, que em hebraico é Hag HaMatzah, uma festa de 7 dias, a festa das primícias, dos primeiros frutos, que em hebraico é Yom Abikurim. Temos também a festa das trombetas, que em hebraico é Yom Teruah, e temos o dia da expiação, que em hebraico é Yom Kippur. Então, se formos a colocar por ordem cronológica, temos em primeiro Pessah, segundo Hag HaMatzah, pães asmos, primeiro Páscoa, Pessah,
Segundo, Rag Amatza, pães asmos. Terceiro, Yom Abikurim, que é o dia das primícias, dos primeiros frutos. Em quarto temos Shavuot, que é Pentecostes. Em quinto temos Yom Teruah, que é o dia das trombetas. Em sexto temos Yom Kippur, que é o dia da expiação. E em sete temos Sukkot, que é cabanas ou tabernáculos. Destes 7, irmãos, apenas 5 são dias de santa convocação, em que a atividade laboral não é permitida. O dia de Pessah e o dia das primícias não são dias de santa convocação. No entanto, continuam a ser 7 os dias de santa convocação, porque na festa dos asmos existem 2 dias santos, o primeiro e o sétimo, que é o último dia da festa. E o mesmo acontece na festa dos tabernáculos, já que o primeiro dia é um dia de santa convocação e depois dos 7 dias há um oitavo dia separado, que também é um dia de santa convocação, que é chamado do oitavo e último grande dia. É muito importante, irmãos, que saibamos que as festas do Eterno, como aparecem em Levítico 23, são muito mais do que história, muito mais do que cultura e muito mais do que memorial. São, acima de tudo, proféticas e dizem respeito a todos aqueles que querem andar segundo a vontade do Pai. Excluindo o Shabat, que é uma celebração semanal, as 7 festas anuais restantes estão divididas profeticamente em 2 tempos, as da primavera e as de outono, e coincidem com o tempo das colheitas em Eretz Israel, ou seja, na terra de Israel, que também estão relacionadas com a colheita dos escolhidos. As de primavera são Pessah, que é Páscoa, a Hag Matzah, que é a de pães sem fermento, primícias, que é de primeiros frutos, e Shavuot, que é Pentecostes. Dá-se então um hiato de tempo chamado em hebraico de Teshuvah, que significa retorno ou regresso ao Eterno, ao Senhor, arrependimento. Após esse tempo que o Eterno dá ao homem para que faça a Teshuvah, seguem-se as festas do outono. Este tempo está diretamente ligado ao tempo vivido entre a primeira e a segunda vinda de Yeshua. Yeshua regressará ao toque da última trombeta, representado pelo dia de Yom Teruah, o dia das trombetas. 10 dias depois temos Yom Kippur, ou dia da expiação, e finalmente chega Sukkot, ou tabernáculos. O apóstolo Paulo, irmãos, mostra-nos que todas estas festas são sombras das coisas futuras, em Colossenses 2, no versículo 17. Vejamos que ele diz que são sombras e não que eram sombras. Portanto, as festas do Eterno são proféticas na medida em que nos revelam o plano de redenção do Eterno para o seu povo. Se observarmos atentamente estes tempos de Elohim, veremos que as primeiras 4 festas tiveram o seu cumprimento profético na primeira vinda do Mashiach, do Messias, e as 3 últimas ainda não foram cumpridas no sentido profético. E Yeshua disse que até que o céu e a terra passem, nenhum iude ou traço se omitirá da Tora sem que tudo seja cumprido. Ele cita isso em Mateus 5, no versículo 18. Portanto, nós estamos profeticamente no tempo de Teshuvah, ou seja, retornar ao caminho do Eterno, no período que vai desde Pentecostes ao toque da trombeta Yom Teruah. Durante estes dias, que representam o tempo de salvação de Deus para a casa de Israel, Efraim, muitos deles agora gentios que desconhecem a sua identidade, não é? Vemos que Judá, como nação, tem permanecido com o coração endurecido, agindo como se tivesse um véu nos olhos. Isto para quê? Para dar a oportunidade de cumprimento à ação profética revelada em Romanos 11, no que diz respeito a Efraim, à parte dispersa de Israel por todas as nações, que são as nações gentias. Sem dúvida, na mesma medida em que nos aproximamos do tempo em que soará a trombeta, que anuncia no calendário do Eterno que a festa das trombetas chegou, temos que compreender que o tempo determinado pelo Eterno está prestes a acontecer.
De facto, irmãos, a festa das trombetas também é conhecida como a festa da reunificação. Ao som da trombeta, todos os filhos de Israel deveriam juntar-se para se apresentarem diante do Eterno. De facto, o termo hebraico teruá, traduzido como trombeta, também significa grito, som. A festa das trombetas está diretamente ligada com o despertar. É um levantar dentre os mortos, é levantar a cabeça, porque o dia da redenção aproxima-se. Por esse facto, a festa seguinte, a das trombetas, a festa seguinte à das trombetas é o Yom Kippur, o dia da expiação ou redenção. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele tem isto em mente quando afirma: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele cita isto em Efésios 4:30. A frase dia da redenção aponta para o Yom Kippur, o dia da expiação. Os crentes já foram identificados como propriedade do Eterno, mas deverão esperar até Yom Kippur, quando a redenção finalmente estará completa, segundo Romanos 8, versículo 23. Portanto, após afirmar que foram selados para o Yom Kippur, Paulo diz aos Efésios: desperta tu que dormes, em Efésios 5:14. Ou seja, já passou o Shavuot, Pentecostes, o selo do Espírito, e estamos agora no período de Teshuvah, os tempos de retorno à fé, que uma vez foi dada aos santos, segundo Judas 1, no versículo 4. Temos, portanto, que estar atentos, porque a trombeta pode soar a qualquer momento para congregar num só corpo todos os filhos de Israel que estão dispersos, que é o propósito principal da festa das trombetas. Como a redenção de Judá aproxima-se e como o tempo de endurecimento de Judá está a chegar ao fim, os da casa de Efraim, os dispersos, que se tornaram gentios, como os cativos que estão em Sefarad, palavra hebraica para a Península Ibérica, representam também a dispersão de Efraim. O Senhor começou a soar uma trombeta, um shofar, que é ouvida por aqueles que pertencem a Israel. De facto, Isaías diz-nos assim: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías 27, no versículo 13. Esta é uma referência a Efraim e não a Judá, porque Judá nunca foi espalhado nem pela Assíria nem pelo Egito. Somente a casa de Israel experimentou esta dispersão quando Isaías sobre ela profetizou. O toque da trombeta está relacionado intimamente com a festa das trombetas, que é uma festa para despertar os que dormem, a fim de que conheçam que o dia da redenção está sumamente perto. Portanto, o facto de que nestes últimos tempos uma enorme quantidade de gentios estão a redescobrir as suas raízes israelitas ou judaicas mostra-nos claramente que não era uma mera casualidade. É que existe uma trombeta que tem estado a soar. Há uma mensagem que está a ser espalhada a todas as partes do mundo. E como disse Isaías, sereis escolhidos um a um, segundo Isaías 27, no versículo 12. Perdão. Qualquer pessoa em Israel sabe que a reunificação e o som da trombeta são dois eventos que vêm juntos para avisar que o Yom Kippur está às portas e há que estar extremamente alerta, em oração, extremamente atentos, porque a qualquer momento o dia da expiação poderá ser anunciado. Estaremos preparados? Bem, irmãos, Yom Teruah, o dia das trombetas, conhecido por muitos nomes diferentes na Bíblia, e no judaísmo, Rosh Hashanah, por exemplo, é o único festival revelado pelo Eterno que ocorre quando surge a lua nova. Durante os tempos do Segundo Templo, os sacerdotes que compunham o Sinédrio eram os responsáveis de anunciar quando a lua nova surgia. Duas testemunhas tinham que ter o cuidado de observar o céu
para que, quando fosse visualizada a lua nova, se avisasse o chefe do sinédrio, que mandava tocar a trombeta que anunciava a chegada da festa. Portanto, se um de nós perguntasse a um judeu da época de Yeshua quando chega a data de Yom Teruah, ele simplesmente responderia: o dia e a hora ninguém sabe, porque tinham que esperar que as duas testemunhas avisassem a chegada da lua nova, sendo que nem eles poderiam saber com exatidão, pois, tratando-se de um astro celeste, não se podia antecipar o dia nem a hora que esse evento ocorria. Portanto, no judaísmo, a frase o dia e a hora ninguém sabe tornou-se um hebraísmo para falar de Yom Teruah ou do dia das trombetas, quando finalmente se sabe que chegou a lua cheia e que se pode tocar a trombeta para anunciar ao povo que tem que congregar-se. O som que se fazia com essa trombeta era diferente do resto dos sons. O nome que tinha esse toque de trombeta era conhecido como a última trombeta, que era um tipo de som que fazia com que todos soubessem que Yom Teruah tinha chegado. Por exemplo, quando Paulo diz aos Coríntios: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51 e 52. Paulo aqui estava a revelar uma mensagem muito clara aos crentes, que é a ressurreição dos santos e a nossa reunião com o Eterno terá lugar na festa das trombetas, quando a primeira das 3 festas restantes, que ainda não se cumpriram, começarão então a acontecer. Os tempos do Eterno são extremamente precisos e pontuais, e nada tem a ver com a noção do tempo humano. Eis que cedo venho, diz-nos Yeshua. Como tal, passaram-se mais de 2000 anos, e o que para muitos de nós já é tarde, para o Eterno ainda não é o momento. Não nos esqueçamos da advertência de Pedro. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8 e 9, quando perguntaram ao Senhor sobre o dia e a hora em que isto acontecia, ele respondeu: o dia e a hora ninguém sabe. Encontramos isso em Mateus 24, 26. Portanto, vigiai, Mateus 24, 42. E estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, Mateus 24, 44. Frases que se tornaram autênticos hebraísmos que nos levam diretamente aonde? À festa de Yom Teruah, mas que, como ninguém sabe quando a lua nova surgirá, realmente ninguém poderia jamais antecipar exatamente o momento. Somente Deus sabe o quando, não é? Assim, pois, quando o calendário de Deus, assim, quando o calendário de Deus, ou segundo o calendário de Deus, estamos agora no final do período do tempo de arrependimento, de retorno a Deus, de preparação para a reunificação de Yom Teruah, que nos levará então a Yom Kippur, o dia da redenção, quando então todo Israel será salvo. Como o toque da última trombeta anunciará a chegada do Messias e a sua segunda apresentação a Judá, semelhante a José, que só foi reconhecido pelos seus irmãos no segundo encontro, quando José se deu a conhecer a eles. Nesta ocasião, Judá será salvo. A última trombeta então não poderá soar até que os gentios que pertençam a Israel sejam restaurados, pois a reunificação de Judá e Efraim é uma exigência profética. Consequentemente, estes dias que vivemos implicam uma ação grandiosa do Eterno, pela qual todos os que têm raízes judaicas ou israelitas serão chamados e restaurados à sua identidade hebraica, como preparação para a grande festa das trombetas que se aproxima, quando Judá e Efraim serão unificados e estabelecidos em Israel, como no princípio, e o trono de Davi levantado em Jerusalém para sempre com o Messias.
Portanto, irmãos, nesta introdução ao estudo das festas, a ênfase foi dada ao Dia das Trombetas essencialmente porque será a próxima solenidade a ter o seu cumprimento profético e não porque seja mais importante que as restantes, não é? Sobre as outras festas existem ainda mais alguns estudos específicos que eu farei em próximos vídeos e que os irmãos poderão visualizar.